séculos até, ela nunca secará. Será Aleluia. sempre assim, milhares de milhares, gerações e gerações já beberam dessa fonte. Glória a Deus. Muitas gerações. Nós nem sabemos qual é a nossa geração que está bebendo dessa vez, mas sabemos que enquanto não chegar aquele grande dia, ela vai continuar jorrando e jorrando, né? Aleluia. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos meditar sobre a parábola dos 2 filhos. Ela está em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Nós vamos manter as nossas Bíblias abertas no livro de Mateus, porque nós vamos falar sobre os outros assuntos que antecedem essa parábola. Parábola dos 2 filhos, livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Aleluias. Quem está pronto, diga amém. Amém. Já começa com uma pergunta aí. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: Primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Aleluia. Vamos orar? Deus poderoso, maravilhoso, nós estamos aqui mais uma noite, Senhor, dizendo que não somos nada, não podemos nada, não sabemos nada, sem o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, venha falar conosco nessa noite, venha nos ajudar a entender, venha nos ajudar, Senhor, a entender, Senhor, os mistérios, meu Deus, da Sua palavra. Senhor, que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que nós entramos, não, Senhor, nós queremos ser modificados, nós queremos ser transformados, nós queremos beber, Senhor, dessa fonte, e nós queremos saciar a nossa sede, e nós queremos nos encher tanto de igual modo, para que quando nós estarmos andando, estivermos andando, nós também possamos, Senhor, distribuir essa água por onde nós passarmos. Senhor, fala conosco, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de uma pergunta feita pelo próprio Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui vendo o Senhor Jesus usando parábolas ou para esclarecer ou para confundir o inimigo. Se nós voltarmos uma página só, no início do capítulo 21, nós vamos entender por que Jesus estava nessa situação aqui. Então nós vamos ver ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse capítulo, na verdade, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que me chama a atenção, assim, claro, todo o capítulo me chama a atenção, mas o início, eu acho uma coisa maravilhosa, que ele fala para os discípulos assim: vocês vão até a aldeia, ele fala, está de frente de vós, no versículo 2 ele fala, logo você vai encontrar uma jumenta, ela vai estar presa, e junto dela vai estar um jumentinho, e vocês vão desprender a jumenta do jumentinho, e me traga o jumentinho. E se alguém disser alguma coisa, perguntar alguma coisa, vocês só respondem assim: o Senhor precisa dele. Não é interessante isso? O Senhor precisa dele. E aí eles vão, e no versículo 6 é uma coisa interessante, porque indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, ou seja, não teve impedimento, Jesus já sabia. Não era dele a jumenta, nem dos discípulos, olha que coisa, era de
Senhor pediu. Enfim, não é maravilhoso? A autoridade de Jesus. E aí ele pega esse jumentinho e, ao contrário do que muita gente pensa, o rei vai chegar, vamos carregá-lo no colo, ele vai chegar. Ele chega num jumentinho. E quando ele chega no jumentinho, as multidões que já entendiam a profecia que tinha sido dita lá em Zacarias 9:9, de que o Salvador chegaria em cima de um jumentinho. Essas multidões, entre velhos, mulheres, crianças, homens, diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus nas alturas. E estendiam as suas vestes para que o jumentinho pudesse passar. Essa era a honra que ele recebeu em primeiro lugar. E aí ele entra na cidade e aí causa um alvoroço, porque ele vai em direção ao templo. Versículo 12, o que acontece lá? Ele purifica o templo. Quando ele chega lá, ele vê que a casa de Deus não estava sendo utilizada, como diz em Isaías 56:7. A minha casa, e em Jeremias 7:11, que a minha casa seria chamada casa de oração e nada mais. E quando ele entra lá, ele vê na porta do templo o quê? Comerciantes. Vendendo o quê? Animais, pombas. Para quê? Porque as pessoas tinham o hábito de oferecerem o quê? Sacrifícios. Então eles ficavam ali leiloando: leva esse cabrito, leva na frente da igreja. Jesus chega e fala não, ele derruba, ele vira a mesa, sem romantismo. Ele diz: a minha casa, está escrito, sempre, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Oh, aleluia. Meu Deus. Outro alvoroço. Quem é esse homem? Chega num jumentinho e com essa autoridade. Mas vós têm olhado para a minha casa como um covil de ladrões. Por que os outros não? Será que eu fico pensando assim, irmãos, será que os demais pregadores que nós vemos por aí, eles pulam essas partes da Bíblia? Não é possível. Não é possível. Será que eles selecionam com marca-texto o que vale e o que não vale? Porque está escrito. O Senhor chamou aquele lugar como covil de ladrões. Por que covil? Um lugar sujo, cheio de más intenções. E aí, foram ter com eles quem? Os cegos, os surdos, os mudos. E ele curou todos. Esses são os que a gente não viu testemunho. Não tem aqui, né? A gente vê, a cura do cego de Jericó. Esses aqui foram um bolo só. Muitos foram curados. Muitos. Tanto é que João, ele fala que se fosse escrever tudo, não teria livro. Ele até usa, é um pouco exagerado, né? Ele fala, não teria livro que pudesse conter todos os milagres que Jesus fazia, todas as maravilhas que Jesus fazia, fez. E aí os sacerdotes, os escribas, vendo isso, vendo essas maravilhas e vendo também os meninos, as crianças. Aqui no versículo 15, as crianças falavam assim: Hosana ao filho de Davi. Quando os sacerdotes viram isso, eles se indignaram, eles ficaram horrorizados. Até as crianças estão louvando ele. Jesus disse: pela boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Ele estava recebendo, ele citou Salmos 8:2. Aleluia. Porque Jesus conhecia a Bíblia. Tudo que ele falava era: está escrito, está escrito. E aí, deixou essa confusão lá e vai passando de manhã, no dia seguinte, e ele teve fome. E aí ele vê uma figueira de passagem, ele avista uma figueira perto do caminho, e ele se dirige a ela. Era uma figueira bonita, frondosa, e ele procura o quê? Figos.
mas ele não encontra. Ela só tinha a aparência de figueira saudável. Quando ele põe a mão, ele procura, ele olha, ele abaixa e ele não encontra frutos. E aí ele fala: nunca mais nasça fruto sobre ti. E naquele mesmo momento, a figueira seca. Acabou. E aí os discípulos: meu Deus, como que o Senhor secou a figueira? Agora, imediatamente, a figueira estava linda, frondosa, saudável. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não farei só o que eu fiz na figueira, mas você vai olhar para esse monte e vai falar: monte, sai daí, e vai para lá. E ele vai. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Imagina a cabeça dos discípulos, vendo um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Aí no versículo 23, outra confusão. Chegando no templo, os príncipes, os sacerdotes, começaram a cercá-lo com perguntas. E aí ele fala assim para Jesus: com que autoridade você faz isso, hein? Porque, claro, todos já ficaram sabendo. Foi ele entrar na cidade com um jumentinho. Ele já purificou o templo, ele curou um monte de enfermos, ele citou palavra, ele secou figueira. Então, imagina como não estava a cidade. E as pessoas no templo curadas. Agora eu não falava, agora falo. Olha, eu estou escutando. Olha, eu estou andando. Alvoroço total, porque quem recebe o milagre não fica quieto. Não fica. Quer contar, quer testemunhar, quer compartilhar. E o templo estava nesse alvoroço. E os príncipes falavam assim, os sacerdotes, os escribas: com que autoridade você faz isso? Aí ele falou: se você me responder uma coisa, eu respondo com que autoridade eu faço isso. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? E eles pensavam entre si: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que você não vai lá e batiza? Ele não crê. Se dissermos que é dos homens, nós também tememos o povo vai nos linchar aqui, porque está todo mundo crendo. Aí eles respondem para Jesus: não sabemos. Aí Jesus fala assim: também nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Olha como Jesus era. Também não falo. Maravilhoso. E aí depois dessa, né, todo mundo ali, ele vai contar essa parábola. Ele vai contar para quem essa parábola? Vamos ver com quem ele está falando. Ele vai contar para quem essa parábola? Para os sacerdotes, para os religiosos que estavam ali criticando, certo? Uma pessoa só tem autoridade quando alguém dá autoridade, certo? A autoridade sempre é dada, é delegada. Não é verdade? Se você está na igreja e você recebe um ministério, você vai ser líder, você vai ter autoridade sobre aquelas pessoas, mas alguém te deu esse ministério, certo? Toda autoridade é delegada. O único que tem autoridade e que não foi delegado é a autoridade em si, é Deus. Ele tem autoridade em si. Ele comanda tudo, tudo. Eu estava olhando ali e eu falava: Senhor, visita, Senhor, as multinacionais, mas eu sei, Senhor, que todos os CEOs, o Senhor está acima deles. Aleluia. Né? Se o Senhor quiser fazer um simples entrar dentro de uma multinacional, o Senhor faz. Porque o Senhor está acima deles, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo agora. Né? Todos eles, que num suspiro podem amanhecer mortos amanhã. E aí? E aí Jesus olhou para essas pessoas e falou assim: que vos parece? Logo depois da pergunta da autoridade. A gente leu aqui no versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Antes de
nós entrarmos nessa parábola, já vai entrando na parábola, perguntando para você: quem sou eu nessa parábola? Eu sou o pai? Eu sou o primeiro filho? Eu sou o segundo filho? Vai fazendo esse exercício, porque é assim que a gente tem que fazer quando lê a parábola. Ela é um espelho para nós. Ela vai mostrar quem somos nós nessa parábola. O tema principal dessa parábola vai falar de hipocrisia e vai falar de obediência. Vai falar de pessoa rude e vai falar de falsidade. Vai falar de ociosidade. Vai falar de preguiça. Tudo isso nessa palavra. Vai falar de mentira, vai falar de precipitação, vai falar de diligência. Nossa, nesses poucos versículos que a gente leu, sim. E os dois filhos receberam do pai a mesma ordem. Chamou o primeiro. Veja que não é uma pergunta: filho, vai trabalhar na vinha? Não, é uma afirmação, é um comando: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. É uma ordem. E esse filho, primeiro, rapidamente, ele responde o quê? Não quero. Não vou. Rapidamente. Em resumo, um disse que foi, um disse que ia e não foi, e o outro que não ia e foi. Tudo para mostrar a respeito do batismo de João. Jesus está contando essa parábola tudo para explicar a questão do batismo de João e para ensinar os sacerdotes e os escribas sobre essa religiosidade, essa aparência, né? E ele foi rápido em responder o questionamento de Deus, né? O pai fazendeiro era comum, dono de terras. Não vai passando de geração em geração, então era comum que o filho cuidasse da vinha, que o filho ajudasse na vinha. E esse pai daqui representa Deus, pai de toda a humanidade, e no sentido de criador. E assim como nós temos os nossos irmãos, acho que cada um aqui deve ter um irmão carnal, não sei se tem filhos únicos aqui, mas você percebe o seguinte, que a sua mãe, você pode ter 5, 6, 7 irmãos e nenhum é igual ao outro. Cada um com uma personalidade diferente, né? Cada um com uma personalidade diferente. Tanto é que alguns pais brincam, dizem assim que o primeiro filho engana quando vem muito calminho, porque daí o pai e a mãe se empolgam e falam assim: nossa, mas é isso? Então é muito fácil. Daí tem o segundo, aí o segundo vem para arrebentar, né? Aí eles falam: meu Deus do céu, né? Como que pode ser um tão diferente do outro? Você vê aquele apático, o outro elétrico, um genioso, o outro paciente, tudo tá bom, né? São diferentes. E aqui esse pai, ele estava lidando com dois filhos diferentes, com personalidades diferentes, filhos do mesmo pai, com opiniões diferentes. Os sacerdotes e os anciãos judeus aqui, eles representam esse filho que falou que ia e não foi. Nós vamos explicar. Vamos falar do segundo, depois do primeiro. O segundo filho representa então os sacerdotes, os anciãos, os religiosos, que quando ouve o chamado, responde rapidamente um positivo: eu vou, para evitar o quê? Confronto. Vamos levar para a nossa vida secular. Muitas vezes você manda o seu filho fazer alguma coisa, ele não nega, ele fala que vai fazer, porém não faz. Vai pôr água pro cachorro? Vou sim, pode deixar. À tarde o cachorro está morrendo, mas ele não negou, porque ele não quer o confronto. Ele não quer falar assim: não vou não quer ser desobediente, mas também não faz. Representa aí exatamente a
situação dos sacerdotes e dos anciãos. Receberam o chamado, assumiram o chamado, responderam positivo para o chamado, falaram que vão seguir as recomendações, mas ao final não foram. Deus mandou que eles fossem ao Rio Jordão, se batizassem, eles não foram. Era muita humilhação ser batizado pelo João Batista. Eles deveriam se arrepender do quê? João Batista falava: arrependei-vos. Nós nos arrependemos do quê? Não vamos. Eles tinham seus afazeres, eles tinham as suas crenças, e eles, apesar de terem recebido a ordem do Senhor e obedecer, assim, teriam que obedecer João Batista ali, que era o representante ali do primeiro profeta, depois de 400 anos sem Deus falar, não quiseram. Era muita humilhação ser batizado por alguém que usava roupas de animais, não cheirava muito bem, comia gafanhoto, comia mel. Imagina só. Os publicanos e as meretrizes que o Senhor cita aqui nessa parábola é o primeiro filho que fala: não vou, não quero. Mas depois arrependem-se e vão. Por isso que o último dia vai ser um dia de surpresa. Porque aquele que disse que ia, não foi. E aquele que disse que não ia, está lá. Estará lá. Eles foram até o Rio Jordão. Eles, mais do que nunca, reconheceram a sua miséria. Quem vai ter perdão? Eu, cobrador de impostos. Eu, prostituta. Sim, eu quero. Como que funciona? Levanta e já nasce de novo, nasce uma nova vida, os meus pecados são esquecidos. Eu creio. Glórias a Deus. Eu quero. Eles eram pessoas desprezadas pela sociedade. Eles viviam à margem. À margem. Ninguém teria prazer de se reunir com essas pessoas. Eles representam o filho que disse que não ia, mas foi. Deus ama um verdadeiro arrependimento. Não importa quantos anos a pessoa tenha passado naquele erro, naquela vida, o Senhor ama o arrependimento. Aleluia. Deus se agrada da espontaneidade do servo. Deus se agrada da voluntariedade do servo perante os assuntos do reino. Porque ele reconhece que tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus valoriza homens e mulheres que possuem espírito voluntário. Deus ama. Não é do agrado do Senhor, como muitos pensam, não é do agrado do Senhor, e o Senhor fala isso usando várias pessoas na Bíblia, que não é do seu agrado que os cristãos, os homens, as mulheres, vivam de forma ociosa. Não é do agrado do Senhor. Não confunda ociosidade de quem realmente passa um dia sem fazer nada que seja útil, produtivo e que ajude alguém. Em atividades que nem sempre serão a sua vocação. Nem sempre serão a sua vocação. Nós somos chamados para o reino com vocações distintas, né? Muitas vezes você fala: não, mas não é a minha vocação, mas o Senhor quer que você seja voluntário naquele momento. E é do agrado do Senhor que a gente esteja envolvido nisso, envolvido mesmo, né? E apesar de estarmos inseridos no mundo caído, quando eu falo isso, é porque a gente precisa trabalhar para ganhar o nosso salário, não é assim? Para nós pagarmos os nossos compromissos, as nossas obrigações, para que não falte nada na nossa casa, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, não é isso? Depois que teve a queda, o trabalho, ele não é fruto do pecado, não. É o cansaço que o trabalho dá, porque o trabalho é bênção. As pessoas falam: o trabalho, culpa de Adão. Não, porque
antes do pecado, Adão já trabalhava. Adão já trabalhava no jardim. Deus trabalhou. E no 7º dia ele descansou. Então o trabalho não é fruto do pecado. Mas o Senhor disse, por causa do pecado, você agora vai ter dificuldades para trabalhar. Você vai suar. Não tinha suor. Você vai ter dor no corpo. Não tinha. Não tinha antes. Você vai trabalhar o dia inteiro e você vai ficar com os pés doendo. Você vai ter dores musculares. As mulheres vão ter dores de parto. A queda trouxe isso. E apesar de estarmos envolvidos nesse mundo caído, até a tampa, tendo que produzir, tendo que trabalhar, tendo que se cansar e voltar para casa com essas dores, sabe o que o Senhor fez? Ele nos redimiu e disse assim: tem emprego no meu reino também. Venha para o meu reino. Aqui não vai ter o salário físico, mas vai ter a recompensa. Glória a Deus, aleluia. O pagamento do Senhor é bem melhor. É bem melhor, porque Ele é eterno. Glória a Deus. Muitas pessoas não encaram estar aqui, pregando, preparando o sermão, cantando. Não encaram isso como um trabalho, mas o Senhor encara. Muitas pessoas não encaram o serviço na casa de Deus como um trabalho, mas Deus encara. Deus vê como um trabalho. Não tem diferença. Nós somos servos aqui dentro e somos servos lá fora. A diferença é que lá fora nós estamos no mundo caído. Aqui nós trabalhamos para o reino. Aleluia. Para o reino. E o salário que o nosso patrão nos dá, ele não se compara nem com o melhor salário que nós poderíamos ganhar lá fora. Porque é uma recompensa que a traça não corrói. O dinheiro, ele pode ser dissolvido, ele pode ser queimado, ele pode ser perdido, ele pode ser roubado. Mas a recompensa do Senhor, não. Aleluia. Ela é eterna. Ela é permanente. E para este trabalho, o Senhor espera ouvir sim. O Senhor espera ouvir isso. Sim. Ah, mas eu vou ficar muito sobrecarregado. Deus nos conhece, conhece a nossa estrutura. E a Bíblia nos diz que Ele não sobrecarrega ninguém. Salmos, vamos lá em Salmos. Salmos 103, versículo 13 e 14. Salmos, capítulo 103, versículo 13 e 14. Quem achar primeiro, leia para nós, bem alto. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele lembra que somos pó. Então Ele não vai pegar uma coisa sobrecarregada e vai pôr sobre você. Ele lembra da sua estrutura. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele aguenta. Ele lembra que somos pó. O filho que disse não quero, ele representa a nossa natureza total. A nossa natureza se compara com a resposta rápida e precipitada do filho que diz não quero. Por quê? Porque nós temos a resposta pronta quando nós não queremos. A resposta está aqui, ó. Mal o convite é feito, nós já falamos não quero. Não é não posso, entenda, não é não posso ter um compromisso, não. Eu não quero. É diferente. Eu não quero estar envolvido, eu não quero. Eu não sinto vontade, eu não quero. E essa resposta precipitada, que talvez você às vezes fale, não só para as coisas do reino, mas nós somos muito rápidos em responder, nós nem esperamos alguém concluir um pensamento, nós já estamos formando a nossa resposta. O Senhor, Ele nos repreende quando nós somos muito rápidos nessa língua afiada. Em Provérbios 10, 19, o Senhor diz assim, através de Salomão: na multidão de palavras não falta pecado. Quem fala muito peca, é fato. Vai pecar, no começo, no meio, no fim. Vai pecar. Mas ele fala assim, mas o que modera os seus lábios é sábio. É sábio. Já aconteceu de você estar num lugar e vir na sua mente de falar num assunto e você moderar seus lábios? Já aconteceu? Comigo já. Depois que eu já levei umas lambadas, aí eu aprendi.
esse comentário é bom agora? Vai trazer crescimento agora? Não, o Espírito Santo vai gritar para você, não! Então, modera, engole. Ele vai vir várias vezes, e você vai engolir várias vezes. Provérbios 29:20 vai dizer assim: tens visto um homem precipitado no falar? Há maior esperança para um tolo do que para ele. Meu Deus. Salomão disse assim: há mais esperança para um tolo do que alguém que responde rápido tudo. Precipitado para negar, para afirmar, para contar. Ele não modera seus lábios. Certo? E aí esse filho falou: não quero. Rapidamente. A gente olha para a igreja, hoje a gente já escuta isso, eu já escuto isso, e eu acho que vocês também já escutaram. Alguém dizer assim: não vou na igreja, não quero ir na igreja, porque a igreja é um lugar de hipócritas. Quem já ouviu isso? Lá é cheio de hipócritas. Mas não é. Aqui é o lugar que menos tem hipócritas. Aqui é o lugar de pecadores mesmo, pecador mesmo, verdadeiro. Sabe o pecador verdadeiro? Por quê? Porque aqui é o único lugar, a igreja do Senhor, é o único lugar. Você não vai ver isso no bar, você não vai ver isso numa festa, você não vai ver isso na reunião de família. Só na igreja você vai ver isso. Quem se entrega a Jesus, quem reconhece que você é um pecador, é só aqui. A pessoa vem e fala: eu era um pecador, eu matava, eu roubava. É só aqui. Então não é hipocrisia, pelo contrário, é alguém que está clamando por salvação. Eu sou pecador mesmo, eu preciso da igreja. Aleluia. Eu preciso da igreja. Oh, Jesus amado, verdade, Senhor. Só que, por que isso é importante definir? Hipocrisia, né? Discernir isso. Porque proferir a fé, profissão de fé, a Bíblia é a minha profissão de fé, é a minha regra de fé. Falar isso, palavras positivas sobre isso, não leva para o céu. Dizer isso todo momento: sua palavra tem poder. Se tivesse poder, estava todo mundo rico, milionário. Quer ser rico agora? Vai para lá. Não vai. Quer ganhar na loteria? Palavra positiva, pensamento positivo, nem sequer acerta o número. Palavras positivas não salvam. Palavras positivas são vazias. Mais importante do que falar é fazer. Promessas que não são cumpridas, compromissos que nunca acontecem. O ideal é nunca falar que vai, é ir. O ideal é não dar lugar para a nossa natureza rebelde e orgulhosa, porque ela é. Jeremias 3:22 diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. As nossas rebeliões precisam de cura. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Lá em Salmos 10:4 diz assim: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Aqui o salmista está falando das pessoas orgulhosas. Ele é tão orgulhoso que ele não busca Deus, porque na cabeça dele não há Deus. Obedecer com palavras não vale nada se as atitudes desobedecem. Meu Deus. O arrependimento é se corrigir. O arrependimento é cair em si. É notar que no mundo, como fala lá fora, é cair na real, é metanoia, é mudança. E ele é válido em qualquer momento, em qualquer idade. Nunca é tarde. Aliás, antes tarde que nunca. Ou antes tarde do que mais tarde. O primeiro filho, ele retrata isso muito bem. Quando ele fala assim, ele porém respondendo disse: não quero. Aí tem o mais, graças a Deus pelo mais. Mas depois, se arrependendo, foi. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui agora?
dele foi genuíno. Por que foi genuíno? Ele corrigiu. Porque teve fruto. Ele foi. Qual é a diferença do remorso? Eu deveria ter ido, né? Na próxima vez eu vou. A pessoa ficou triste, né? Ficou triste. Mas depois eu conserto. Deus sabe todas as coisas. O arrependimento produz fruto. Fruto. Você era assim, agora não é mais. Você andava assim, agora não anda mais. Você falava assim, não se veste mais. Isso é arrependimento. Você frequentava os lugares, agora você não frequenta mais. Isso é fruto. Remorso não deveria ter ido, né? Sabia, não deveria ter ido. Da próxima eu não vou. E na próxima o que acontece? Vai. Porque o remorso não produz arrependimento. E onde estão as pessoas que um dia levantaram a mão e disseram que estavam arrependidas aqui? Onde elas estão? Nem todas estão aqui. Por quê? Porque não era arrependimento, era remorso. É uma situação que faz você raciocinar e concluir que precisa mudar. Deus ama o arrependimento verdadeiro, que chora, que sente a dor da sua má escolha. Escolheu errado, se arrepende. Veja que o pai, ao receber o não quero, ele não expulsou o filho. Ele não bateu no filho. Por quê? Ele está representando Deus aqui. É o que Deus faz com a gente. Quando a gente responde não quero, Deus não vem, ele vai pesar a mão. Não. Deus, ele diz, eu sou misericórdia, eu sou longânimo, eu sou benigno. Ele nos dá a segunda chance, ele nos dá a terceira chance, a quarta chance, a quinta chance. Aí a gente se arrepende e vai. Glórias a Deus. Esse é o pai. Deus não é um pai que guarda ressentimentos. Deus, ele não guarda ressentimentos sobre as nossas escolhas erradas. Ele apaga. Ele diz que a gente que fica lembrando, mas ele perdoa. Ele perdoa e esquece. E este filho, quando ele se arrepende, ele fez melhor do que o pai esperava. Lá em Ezequiel 18, 21, diz assim, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Não haverá, eu não me lembrarei. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu a morte do ímpio? Deus falando. Eu desejo a morte do ímpio? Não desejo antes que ele se converta dos caminhos? É a pergunta que Deus fazia ali através de Jeremias, ou de Ezequiel. Os dois filhos receberam o mesmo chamado. Isso quer dizer o quê? Que o evangelho é pregado igual para todos. Não tem diferença. Salmo 27, 8 diz assim: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração diz a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O salmista diz. Pouco importa o que você fala. Pouco importa o que eu falo em comparação com o que eu faço. Pouco importa. Falar e fazer não tem o mesmo peso para Deus. Não tem o mesmo valor. O mundo até fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não cabe aqui dentro. Não cabe, não cabe. Por quê? Porque nós nos alimentamos da palavra de Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós nos alimentamos da comunhão dos irmãos. E essa comunhão implica em admiração. Admiração. Quem aqui, no começo da sua conversão, admirou um irmão, uma irmã, e falou assim: o proceder desse irmão, o proceder dessa irmã me agrada, agrada a Deus, eu quero seguir esse irmão como referência? Eu já fiz isso. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos muito mais do que nós falamos, porque sempre tem alguém que nos escolheu na igreja para nos imitar. Nos imitar, não porque tem inveja de nós, não, é admiração. A admiração, ela se
veste bem, ele se veste bem, ele prega bem, ele lê a Bíblia. Eu quero seguir esses passos. Eu quero seguir esses passos. A boca fala qualquer coisa. Nós prometemos inúmeras coisas, não é verdade? E não cumprimos. A constância aqui é mencionada. Muito mais do que dizer, é melhor ir e fazer, né? Por quê? Porque executar é difícil. Falar é fácil. Executar é difícil. Fazer é difícil. Os fariseus, sacerdotes, religiosos da época falavam: te sigo. E pareciam mesmo seguir, igual a figueira estéril. Frondosos, bonitos, mas não tinham fruto. Pareciam aceitar, mas parecer aceitar não é aceitar. Parecer aceitar não é aceitar. Salmo 78:36 diz: todavia me lisonjeavam com a boca, mas com a língua me mentiam. Os pecadores que negaram Jesus de imediato, depois eles, representando aí o Filho, com o caminhar de Jesus, com o caminhar dos discípulos, com o explodir do amor e com essa água jorrando, eles precisavam de um Salvador. Porém, de imediato eles disseram não. No final da caminhada de Jesus, a multidão que compunha a caminhada de Jesus, quem era? Só de pecadores, só de meretrizes, só de publicanos, tudo ex-cobradores de impostos, ex-ladrão, até o ladrão da cruz. Até o ladrão da cruz. Desprezados pela sociedade, esse grupo foi representado por esse filho, porque eles eram improváveis. Improváveis. Nós temos familiares improváveis dentro das nossas casas. Nós olhamos para eles e nós falamos: impossível, difícil, difícil. Mas aí nós vemos aqui, que não é difícil para Deus. Aleluia. Mas também nos leva a entender esse grupo que representa os sacerdotes, leva-nos a entender o nosso comportamento na nossa caminhada cristã, que a gente até já conhece pessoas assim, que começam a caminhada cristã com uma alegria, com uma intensidade. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e toda hora. E prometem várias coisas, falando tantas coisas, planejando tantas coisas, e o tempo passa e isso já vai se apagando no coração por diversos motivos. E aí ele começa a sustentar uma aparência de santidade que ele não tem mais. Veja, a santidade não estou falando aqui de usos e costumes, estou falando da verdadeira santidade. E eu quero dizer para os irmãos que ao fazer esse estudo, eu li uma frase que me impactou, que fala assim, a aparência de santidade, parecer santo é o esconderijo do diabo. Meu Deus. É onde ele se abriga, é onde ele se esconde, porque parece que é, mas não é. Parece que crê, mas não crê. E isso aconteceu com os Gálatas. Em Gálatas 5, versículos 7 e 8, Paulo fala assim: vocês corriam bem, vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês para que não obedecessem mais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que chamou vocês. Por quê? Porque eram pessoas que começaram muito rápido, correndo bem, vamos depois. Por isso que o fim é melhor do que o começo, sabe? Quando você vê um irmão devagar e sempre, é melhor. Devagar e sempre. Mas é melhor ele estar sempre ali. No conto da tartaruga e da lebre, quem que ganha a corrida? A tartaruga. Devagar e sempre. Como eu finalizo a carreira é bem melhor do que como eu comecei. Tem gente que começa tão bem ao final da vida. Quando eu falo ao final da vida, é ao final da vida mesmo, no último suspiro, ele começa a desanimar, a falar mal de Deus e começa a não querer mais nada, a perder a esperança, a querer voltar para trás e tudo mais. Em nossa boca, isso serve para mim, isso serve para todos nós. Só devem existir duas palavras. Quando o Senhor fala duas palavras, não é que você tem que ser falar sim, não. Não, ele quer dizer assim, tem que ter tanta firmeza
firmeza que ou é sim ou é não. E aí a gente encontra esse lembrete no livro de Tiago 1, versículo 8, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui não está falando que ele é inconstante só na igreja. Está falando que o homem indeciso, ele é inconstante em tudo que ele põe a mão para fazer. Isso se estende para a nossa vida, porque nós devemos não só marcar, mas nós temos que marcar e ir, manter nossa palavra. Nós devemos lutar pela nossa aliança do casamento, porque um dia nós firmamos isso. Nós devemos lutar para fortalecer a nossa fé e confiança no Criador, porque nós confirmamos a nossa fé no dia que aceitamos Jesus. Nós devemos parecer menos e ser mais. Ser mais, ser. Aleluia, Jesus. É importante que eu saiba que é melhor, muito melhor do que dizer que é crente, é ser crente. Muito melhor do que sair dizendo assim: ó, eu ajudo o próximo. Vai lá no secreto e ajude o próximo. É muito melhor do que falar. Falar é secundário, é dispensável. Melhor do que falar que ora é orar. Melhor do que falar que ama, ó, eu te amo, hein? Fácil, fácil. Tem gente que solta essa frase fácil, fácil. Fácil, fácil. Melhor do que falar que ama é amar. Amar com atitudes. Amar com obras, atendendo às necessidades dessa pessoa que você diz que tanto ama. Palavras são ecos, são vazias, não transformam, não mudam. Palavras não enchem a barriga. Palavras podem ser um meio, mas não são um fim. Não sejamos os crentes que só falam. Você só fala. Até o Senhor Jesus mencionou que as longas orações irritavam, né? Por quê? Não porque ele não queria que orasse, mas porque as pessoas achavam que por orarem muito seriam atendidas. Por falarem muito, falarem coisas repetidas. E esse costume, ele começa muito cedo. Estou terminando. Finalizando, na verdade. Esse costume começa muito cedo. Nós fomos ensinados assim, incentivados à prática pelos próprios adultos. Por quê? No seu aniversário, não sei se só no meu, mas sempre aparecia um tio que falava assim, ó: melhor que não fala. Não fala, não fala, já estou com os meus 40, o presente não chegou. Não fala, não fala, não fala. Tá? Quando você queria comprar algo, mãe, vamos passar ali? Na volta a gente passa, na volta a gente compra. A volta nunca chegou. Nunca. Aí você aprende. Aí você vai na loja, o vendedor te incomoda, ele vai, compra, o que você fala? Eu vou dar uma andadinha, depois eu volto. Voltou? Até hoje ele está te esperando. Nunca mais voltou. A gente aprendeu assim. A gente aprendeu. Ó, eu vou lá, hein? Vou nada. Na sua mente já tem a resposta. Na sua mente já tem a resposta. Tomara que dê tudo certo na mente. Tomara que não dê não vou não. É assim. Na mente você já fala que você não vai, mas com a boca você fala: vou lá, hein? Vou te visitar. Nunca apareceu. Parece coisa simples, não é? Mas nós fomos sustentados e incentivados a fazermos assim. E nós, sem querer, reproduzimos isso no reino. Sem querer. Que sejamos pessoas de mais sims ou nãos, mas que sejamos sims e nãos. Que tenhamos menos, talvez. Talvez. Que não fiquemos tanto em cima do muro, porque em cima do muro é desconfortável e você pode cair a qualquer momento. Que através das nossas obras nós possamos despertar mais admiradores do bem na igreja. Pessoas que têm o desejo de nos imitar, têm o desejo de nos seguir de verdade, não no Instagram, mas nos seguir de verdade, seguir, sabe? Seguir. Eu vou ver o que ele lê, o que ela lê, como que é o momento dela de devocional, o que ela faz, como ela ora, esse tipo de admiração. Que você seja notado pelo seu bom exemplo, não pelo seu discurso. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Quem é você nessa parábola? O primeiro ou o segundo filho? Responda para você. Amém? Amém. Palmas que exaltam Jesus. Glória a Deus.